Nós voltamos com o Jogo do Poder, recebendo hoje os deputados Luiz Sérgio, do PT, e Alessandro Molon, da Rede. Espera-se para os próximos dias uma nova denúncia contra o presidente Temer, apresentada pelo procurador-geral Rodrigo Janot. Há uma suspeição se o presidente Temer terá o mesmo vigor para reagir a essa denúncia, para superar essa denúncia como teve da primeira vez. Primeiro porque o PSDB, na votação da primeira denúncia, se mostrou dividido. Há um descontentamento, então, daqueles que foram fiéis do Centrão em relação ao tratamento que o PSDB recebe no governo, a despeito de não ter sido tão fiel naquele momento crucial para o governo. Exige-se a demissão de ministros do PSDB, exige-se a demissão de todos os infiéis. Isso está provocando realmente uma confusão enorme na base. Parece que a base está mais cindida, mais fracionada do que antes. E há uma expectativa muito grande em relação a um segundo teste da base durante a votação de uma outra denúncia. Vocês acreditam que realmente a base está fragilizada, deputado Alessandro Molon? Eu acredito que sim, Ricardo. Eu acho que a base está muito fragmentada, ela está fragilizada e está fragmentada. Primeiro porque os deputados que votaram contra a denúncia contra Temer na primeira vez sofreram muito nas ruas e nas redes sociais. Eu ouvi colegas comentando que tinham sido muito cobrados por terem votado contra o andamento do processo criminal no Supremo. Segundo, por essa divisão Centrão versus PSDB. O PSDB dividido continuou com os ministérios que tem e o Centrão se sentindo, entre aspas, se é que se pode dizer assim, injustiçado. Injustiçado. E por fim, é um escândalo, um absurdo, e por fim, as emendas parlamentares. Eu levei ontem ao Procurador-Geral da República, na verdade no fim da semana, na quinta-feira passada, eu levei ao Procurador-Geral da República uma atualização dos empenhos de emendas durante a tramitação da primeira denúncia na Câmara. Ricardo, o empenho de emendas de julho para agosto foi de quanto? Caiu de 2 bilhões aproximadamente para 50 milhões aproximadamente. 2 bi para 50 milhões. Ou seja, quando a primeira denúncia... na verdade, é batom na cueca. Não tem como discutir se não houve, digamos, a utilização do dinheiro público nesse processo político com esse número. Né? E isso foi esse empenho. Uma última informação. Isso foi um empenho das emendas, mas não foi o pagamento. E como muitas dessas emendas não foram pagas ainda, só foram empenhadas, ou seja, prometidas, a base que não ainda teve o pagamento das emendas está insatisfeita com isso também. Então isso tende a ampliar o peso da segunda denúncia. Deputado Luiz Sérgio, você acredita que o presidente Temer, em caso seja apresentada uma segunda denúncia, vai ter fôlego, condições políticas de liberar mais 2 bilhões de emendas parlamentares? Não, primeiro... E serão suficientes para dobrar os deputados e permanecer? Se tiver pressão popular, não. Até porque nisso há uma enorme contradição e os deputados estão sendo cobrados por isso. Eles afastaram a presidenta Dilma Rousseff e a presidenta Dilma Rousseff não estava sendo acusada de corrupção, ela estava sendo acusada das chamadas pedaladas fiscais, que não tem nada a ver com corrupção. O presidente Michel Temer está sendo acusado de corrupção pelo Procurador-Geral da República. Então, os parlamentares afastam uma presidente pelas chamadas pedaladas fiscais e mantêm no poder uma pessoa que está sendo acusada de corrupção. Não tem nenhuma coerência com relação a isso. Agora, em relação, Molon, às emendas parlamentares, isso aí fez parte do jogo. Primeiro momento, eles empenharam e não pagaram, para buscar pagar agora quando for apresentada a segunda denúncia, porque todos os deputados que tiveram emendas empenhadas, eles estão cobrando. Então, na expectativa da liberação. Então, na expectativa da liberação. O governo segurou para poder pagar agora quando for julgada a segunda denúncia. Então, ou seja, é uma estratégia. Isso é parte da estratégia do próprio comando do governo lá, do Michel Temer, para buscar se perpetuar. Mas você, deputado, acha que há condições, digamos, políticas na Câmara dele ser preservado mais uma vez em caso da apresentação da segunda denúncia pelo procurador Janot? Olha, eu espero que não. E vou trabalhar porque as pessoas precisam pressionar. Afinal de contas, a população bateu panela porque disse que estava batendo panela contra a corrupção. E nesse momento, quando
a Câmara dos Deputados não permite que um presidente da República denunciado por corrupção seja investigado, o Congresso está botando por baixo do tapete um processo de corrupção. Então, a lei tem que valer para todos. E o presidente, se ele é acusado de corrupção, essa questão tem que ser investigada. Lutarei para que o processo continue, para que ele seja afastado e que a denúncia seja apurada pela Justiça como tem que ser, a meu ver. Deputado Molon, o senhor acredita que o desfecho será esse mesmo? Ou seja, ele vai ter dificuldade para, digamos, mais uma vez obter votos necessários à preservação do seu mandato? Certamente ele vai ter muita dificuldade, Ricardo. A impedir a abertura da investigação pelo Supremo? Eu tenho convicção de que a quantidade de votos contra ele vai aumentar. O nosso desafio é fazer essa quantidade aumentar de forma suficiente a aprovar o andamento do processo. Seriam 93 votos a mais, né? Exatamente. Que, na verdade, eram necessários para que isso acontecesse. Eu acho que nós temos chance, a mobilização popular é muito importante, os cidadãos, as cidadãs pressionando pelas redes sociais, se manifestando, cobrando dos parlamentares que votem a favor da aceitação da denúncia, tudo isso aumenta a chance. Agora, eu apresentei uma proposta de emenda à Constituição, Ricardo, para mudar esse aspecto da Constituição que me parece errado. O presidente da República ocupa um cargo especial, mas ele é um cidadão como outro qualquer. Não é possível que alguém não tenha que responder pelo crime que cometeu, pelo fato de estar na presidência da República. Então, na minha opinião, como deveria ser a Constituição, ia ser o sentido da PEC que eu apresentei. Apresentada a denúncia ao Supremo, o Supremo decide recebê-la ou não, como com qualquer cidadão. Recebida a denúncia, o parlamento vai decidir se ele deve responder ao processo no cargo ou fora do cargo, mas vai responder ao processo. Não pode não só depois de deixar o cargo vai responder o processo como agora, né? Teve tantos colegas nossos que disseram, sabe o quê, Ricardo? Não, eu estou convencido de que o que o Temer fez... Mas só responda só após Como é que você deixa um suspeito no maior cargo da República? Mas esse vai levar a uma questão, porque parte da investigação, por exemplo, será feita pela Polícia Federal. Quem nomeia o chefe da Polícia Federal é o presidente da República. Que, por sinal, está discutindo a substituição então, do delegado da ELA. O presidente, no exercício do mandato, se investigado, ele tem instrumentos para pressionar para que a investigação não seja feita como deve ser feita. Por essa razão, a legislação pede para que, nesse intervalo, o presidente seja afastado. Se se comprova o crime, ele é definitivamente afastado. Se não, ele retorna ao cargo. Então, a PEC tem uma lógica, mas ela tem, a meu ver, essa questão que não é menor, que pode ocorrer. Eu vou fazer um rápido intervalo e o Jogo do Poder volta em 1 minuto, hoje com os deputados Alessandro Molon, da Rede, e Luiz Sérgio, do PT.